Então, quer dizer que a intimidação tornou-se um processo normal, legal. Você pode ir lá na zona eleitoral com um porrete e não deixar os caras votar, porra. Isso aí é iniciativa, vamos dizer, do governo americano proteger os caras. Né? E tirar eles da reta. Então, se pode fazer isso, por que não pode intimidar juiz? Veja que todos os juízes aos quais o caso da certidão de nascimento do Obama foi submetido, nenhum se pronunciou sobre a matéria do processo. Nenhum. Todos se apegaram a algum motivo formalista para tirar da seringa, para não ter que julgar o processo. Olha, isso aí, meu pai que era advogado criminal, já falava isso quando eu era pequeno e eu não acreditava. Ele disse, olha, primeira preocupação do juiz é com o seu próprio cu. Quer dizer, os juízes podem não ser parciais em favor das partes no processo, mas são sempre parciais em favor de si mesmo. Então, podendo dar uma sentença inócua ou transferir o abacaxi, e 99% dos casos eles vão fazer isso. E é o que os caras têm feito. Se apega a algum preceito técnico, não da lei criminal, mas da lei processual, e não julga o processo. Passa adiante. E assim, então, né, jogando, passando o abacaxi para dentro. Né? Até o último foi o juiz Clarence Thomas, né? Até o Clarence Thomas, que é o juiz negão, tá certo? Que é um dos grandes americanos que existem, estão vivos ainda tem grandes americanos vivos, Clarence Thomas é um deles. Ele se mostrou envergonhado de que a Suprema Corte não tem examinado esse caso até agora. Ele falou, nós temos que examinar isso aí. É claro que tem que examinar. Uma coisa dessa não pode ficar assim. Como é que você pode botar na presidência um cara que você nem tem prova de que o cara é americano, porra? Hã? E, ademais, você não pode esquecer, o pastor David Manning conseguiu provas documentais e testemunhais de que o Barack Obama jamais esteve na Universidade de Colômbia, onde ele disse que estudou. Então, quer dizer, a vida do cara é um mistério, e todo mundo tem que aceitar o mistério, não pode fazer pergunta. Se você faz pergunta, cadê a certidão de nascimento? A pessoa olha para você é paranoico, você é louco, nós vamos botar você no hospício. Então, daqui a pouco só vai ter gente razoável no hospício. Né? Porque fora, né, é aquela coisa que você não pode fazer pergunta. Né? Veja aí o caso do coronel Terence Lake. Né? Ele disse que ele não pode obedecer ordens da presidência se ele não tem certeza que o presidente é legítimo. Então fizeram lá um corte marcial. Então eles, na audiência preliminar, né, que a audiência preliminar ainda não é o julgamento do processo, né? Na audiência preliminar, ele pediu, então, a busca dos documentos comprobatórios. Né? O que o juiz encarregado, o oficial encarregado, fez? Que não vai ter busca. Não pode investigar documento. Então o coronel não pode se defender, porra. Daí ele falou, quer saber? Vamos tudo tomar no cu, eu encontro vocês no tribunal. Quer dizer, ele vai esperar o julgamento efetivo e lá ele vai armar o barulho dele, exigindo, novamente, a busca dos documentos, inclusive e principalmente a certidão de nascimento do Barack Obama. Porque se o cara não provar que é americano, então o coronel tem razão, não querer obedecer a ordem. Esse aí é outro herói nacional americano. Ainda tem gente séria nos Estados Unidos, tem o Clarence Thomas, tem o coronel Terence Lake, tem muita gente boa. Que no Brasil está faltando. No Brasil tem uma crise nacional de culhões. Crise, né? Escassez absoluta e alarmante de culhões. Né? O sujeito que no Brasil chega a ter meio culhão, né, já é um afortunado do destino. Né? Então você pode contar, vocês não vão ver dois em ninguém. Né? Agora, aqui eu estou falando há anos, eu estou dizendo o seguinte, o príncipe Charles da Inglaterra é um agente islâmico, ele trabalha para o Islã. Digo para você, ele é membro de uma tariqa, organização esotérica islâmica. Eu sempre que eu conheci o sheik, conheci o guru dele, né? Sou Martin Lins, que tinha o nome islâmico de Sheikh Abu Bakr Sirajuddin. Né? Não é que o Martin Lins fosse um grande homem, um grande escritor, um grande cabeça, mas era um agente islâmico, obviamente. Né? Então,
outro membro da mesma tarica, que é o filósofo Seyyed Hossein Nasr. Não nego que seja um gênio, intelectualmente tenho o maior respeito por ele, mas todo esse lado oculto da política internacional, essas manobras ocultas, não merecem o meu respeito de maneira alguma, porque eu sigo aquilo que o Cristo disse. Tudo tem que ser falado em público, na lata, e nada de oculto. Com o negócio que é oculto já não presta, tá? Tanto que no meio tem a sílaba cu. Né? Então, o que é oculto está no cu. Né? Então, coisa boa não é. Né? Ó, do cu, assim, não é bom nem o que sai e muito menos o que entra. Cuidado com isso, minha gente. Né? Então, naquela época, os filósofos, Seyyed Hossein Nasr, 20 anos atrás, escreveu um livro que se chama The Encounter of Man and Nature, publicado, aliás, no Brasil, numa tradução meio capenga, pela editora Zahar, com o título O Homem e a Natureza. Eu, quando li esse livro, fiquei impressionadíssimo, porque ele partia da existência de um negócio chamado crise ecológica, que até hoje não sei se existe e acho que não existe. Tá certo? E dizia que a culpa da crise ecológica era da perda da espiritualidade no Ocidente, porque no mundo medieval, né, o pessoal tinha uma visão espiritual da natureza. Quando se perdeu isso, tudo ficou mecanizado, a natureza virou apenas matéria-prima para a indústria, e daí fudeu. O argumento era até bonito, né? Só que, depois eu vi que o argumento está parcialmente certo no que diz respeito ao Ocidente. Quer dizer, essa perda da espiritualidade da natureza, de fato, causa um desrespeito geral para a natureza, sem sombra de dúvida. Tá certo? Porém, quem eram os islâmicos para falar disso? Né? Porque no mundo inteiro, o lugar onde existe mais equilíbrio entre o homem e a natureza é o Ocidente. Vocês viajem pela Europa Ocidental, vejam as cidadezinhas do interior da França, do interior da Alemanha, do interior da Inglaterra, maior integração, maior equilíbrio entre homem e natureza não é possível. Agora vocês vão ver o que se passa na China, o que se passa na Índia, o que se passa na Rússia, o que se passa nos países islâmicos, é um desastre ecológico total. O desastre ecológico está lá, não está aqui, porra. Né? Então, embora a tese do Seyyed Hossein Nasr estivesse certa em si, ele estava se prevalecendo de uma verdade para passar uma mentira. A verdade é, a crise ecológica tem, na medida em que ela existe, ela tem algo a ver com a perda da espiritualidade da natureza. Muito bem, seu Nasr, está certo? Só que ele se prevalecia disso para fingir que o Islã, né, tinha autoridade para passar pito no Ocidente sobre esse aspecto, coisa que não tinha de maneira alguma. Né? Então, passados 20 anos da publicação desse livro, que notem bem, é de um indivíduo que era membro da Tariqa, chefiado pelo Sr. Martin Lins, né? Que na época era chefiado pelo Fritjof Lund. Passado esse tempo todo, o príncipe Charles, tá certo? Que já deu bandeira de ser o maior protetor da invasão islâmica, e que eu sei que é um membro da Tariqa, sei porque eu sou testemunha, tá certo? Eu vi a coisa começar, tá certo? E aliás, não era só o príncipe Charles, tinha muita gente importante nessa Tariqa. O Aga Khan, o homem mais rico do Oriente, era membro da Tariqa. Ele chegava lá, o sheik passava-lhe um pito, e aquela boca burra, o sujeito, sim, né? Porque discípulo obedece o sheik. Né? Então aparece o príncipe Charles dizendo, para salvar o mundo temos de seguir o caminho islâmico.